Stormer, 3 ações que você acredita que hoje a pessoa pode comprar mirando o longuíssimo prazo. Vamos falar de aposentadoria mesmo. Eu não sou um fã, confesso, do buy and hold, sendo muito franco, tá? Eu acho que as coisas mudam muito rapidamente. Então, uma empresa que pode ser interessante hoje pode deixar de ser interessante daqui a algum tempo. Nessa carteira de longo prazo, aí sim, eu vou procurar empresas que eu entendo que a tese de investimento faça sentido para os próximos 10 ou 15 anos. Essas duas seriam as minhas que eu olharia para uma carteira de prazo mais longo, tá? E aí, saindo um pouco dessa questão do mundo trader, Stormer, 3 ações que você acredita que hoje a pessoa pode comprar mirando o longuíssimo prazo. Vamos falar de aposentadoria mesmo. Quais são 3 ações, assim, dando números, que você poderia citar para nós? Brasil ou Estados Unidos? Podemos falar de... A gente pode trazer... Vamos lá em 4? 2 e 2? Pode ser 2 Brasil, 2 Estados Unidos? Tá, vamos lá. Boa. Olha só. Eu não sou um fã, confesso, do buy and hold, sendo muito franco, tá? Eu acho que as coisas mudam muito rapidamente. Então, uma empresa que pode ser interessante hoje pode deixar de ser interessante daqui a algum tempo, daqui a 3, 4, 5 anos. Então, eu prefiro fazer um outro modelo. Eu prefiro fazer uma coisa que é o que eu chamo de resíduo. Essa é uma estratégia que os amigos em casa podem utilizar. Pode utilizar em fundo imobiliário, pode utilizar isso em ações, pode utilizar isso em diferentes empresas e pode ser extremamente interessante para vocês. Vou dar um exemplo. Digamos a Vivid 3. Vivid 3 é uma excelente pagadora de dividendos. Tem muita gente que gosta da Vivid 3 porque ela paga... né? A Vivo. Ela paga bons dividendos. Então, ela está numa... Ontem, a mínima dela estava em R$ 51,20, se eu não me engano. E a máxima em R$ 54,30, alguma coisa assim. Então, o que eu gosto de fazer? Tá? Eu gosto de montar um trade, iniciar uma operação, comprando em determinado ponto específico. Quando o papel vai para o meu alvo e atinge o meu alvo, eu vou vender o tamanho de posição que traz o meu financeiro de volta. Então, um exemplo. Se eu comprei um papel a R$10, e 1.000 papéis a R$10, e o papel atinge 11, ao invés de eu vender os 1.000 e ficar daí com 11 mil reais no bolso, eu vendo 900 e fico com 100 ações na carteira. E daí no final do trade eu tenho 10 mil reais no dinheiro, que foi o que eu iniciei, e tenho 100 ações em carteira. E aquelas 100 ações, praticamente como se eu não comprasse, como se eu não tivesse pago nenhum real por elas. E aí deixar para longo prazo. E daí estas eu deixo para longo prazo. Porque eu não botei dinheiro ali de verdade. Eu não tenho dinheiro meu comprometido ali. Então, isso eu acho que é uma estratégia extremamente inteligente para os amigos estarem utilizando. Tu vai transformando o lucro dos trades em ações residuais e que ficam numa carteira de longo prazo. Nessa carteira de longo prazo, aí sim, eu vou procurar empresas que eu entendo que a tese de investimento faça sentido para os próximos 10 ou 15 anos. Tá? Então, uma empresa aqui no Brasil que eu acho que sim, ela vai continuar existindo pelos próximos 10 ou 15 anos, é a WEG, tá? Eu entendo a WEG como realmente uma empresa que, primeiro, ela tem um produto de valor agregado importante, ela tem um market share mundial gigantesco, aproximadamente 10 a 15% do market share mundial é dos motores elétricos da WEG, ela tem um desenvolvimento tecnológico eficiente e ela é extremamente bem gerida. E eu Receita dolarizada, né? Uma receita dolarizada em grande parte. E eu entendo que motores elétricos devem continuar existindo na nossa realidade pelos próximos 10, 15, 20 anos. Então essa é uma empresa que para mim faz sentido ou faria sentido colocar numa carteira para um prazo mais longo. Bom, tirando a WEG, aí a gente começa a olhar com muito mais essa aqui, commodities, não, essa aqui não, bancos, talvez bancos, Nesse caso, daí eu pensaria talvez numa Itaúsa. Tá? Por quê? Porque a Itaúsa ela é dona de uma série de outras empresas além do Itaú. Ela é praticamente uma ETF, podemos dizer que a Itaúsa ela é uma ETF. Ela pagava, antes da pandemia, bons dividendos, agora está começando a pagar um pouquinho. Eu não gosto muito de trabalhar tese de dividendos, sendo muito franco. Não é uma tese que eu gosto. Tá? Eu acho que se eu quero uma renda mensal, se eu quero um provento, eu prefiro um fundo imobiliário. Eu acho que consegue. Também. Eu acho que consegue pagar muito mais consistentemente do que uma empresa. Muito mais perene e até mais, né? E Se mais. a gente pegar aí o percentual recebido Sim. é maior em fundos imobiliários. Então, entre uma carteira de dividendos e uma carteira de fundo imobiliário, toda a vida carteira de fundo imobiliário, para mim, sem dúvida.
Então aqui no Brasil eu colocaria VEG e colocaria Itaúsa. Essas duas seriam as minhas que eu olharia para uma carteira de prazo mais longo, tá?